Irmãos, bom dia, a paz de Cristo. Deus abençoe a cada um de vocês nesse dia. Hoje nós começamos a nossa lição de número 14 e aí já é um ponto para a gente começar a pensar e a lembrar que a gente está chegando ao final do nosso módulo de História da Igreja. Nós temos só 18 lições, então significa que daqui a 4 domingos, mais ou menos um mês, a gente está encerrando o nosso módulo de História da Igreja. E eu preciso que nessa última reta aí, nesse último lance aí da nossa corrida, que você se dedique, que você se dê um pouco mais aí de capricho, de vontade, né? Se esforce um pouquinho mais para que a gente consiga aí completar esse módulo de História da Igreja da melhor forma possível, ok? Então hoje a gente começa a lição de número 14, é a lição que fala do papado. A gente tem assim uma discussão muito boa, né, com relação a esse tema, com relação a esse assunto. E a gente começa falando sobre a perspectiva teológica do papado. O que foi usado de argumento teológico, quais foram os textos da Escritura que foram usados, se eles cabem dentro desse contexto. E aí vamos caminhar aqui um pouquinho no texto bíblico, que é para nós o que existe mais interessante. Bom, são muito conhecidas, né, as teorias acerca do papado. São muito conhecidos os argumentos que tentam embasar essa instituição na igreja. E a principal dessas vertentes, a principal base desse argumento é a teoria petrina, onde se diz que Pedro foi o primeiro papa. E isso acontece muito em função daquela declaração tão conhecida, daquela passagem tão conhecida, que está lá em Mateus, capítulo 16, verso 18, quando Pedro vai fazer aquela confissão maravilhosa e vai dizer que Jesus Cristo era o unigênito Filho de Deus. E aí então, em seguida, Jesus se volta para Pedro e diz: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E aí, há muitos séculos já, a igreja romana vai usar essa expressão, vai usar esse dito de Jesus para afirmar que Pedro teria sido o primeiro papa. Teria sido Pedro a pedra sobre a qual o Senhor edificou a sua igreja. Então, por conseguinte, o papado seria o alicerce, né? Seria a pedra angular da igreja, seria aquilo que unifica, que dá base, que dá solidez à igreja enquanto instituição. Mas aí a gente precisa atentar para o texto e entender no primeiro momento uma coisa importantíssima. Quando Jesus volta-se para Pedro e faz esse jogo de palavras, que é traduzido como a gente acabou de ler na nossa Bíblia, no nosso idioma português, quando o Senhor diz: sobre esta pedra edificarei a minha igreja, não é sobre Pedro que ele vai edificar a igreja. É sobre a confissão de Pedro. O que dá base à igreja, o que nos faz ser identificados como cristãos, é a nossa crença e a nossa confissão de que Jesus Cristo é o unigênito Filho de Deus. Então, é sobre essa afirmação, é sobre essa confissão que a igreja é alicerçada, e não sobre a figura do apóstolo Pedro. Algumas outras coisas no Novo Testamento vão nos dar, assim, uma certeza muito grande de que Pedro não é o alicerce da igreja. Pedro não foi o primeiro papa. Primeiro, as primeiras gerações de crentes não acreditaram nessa autoridade do apóstolo Pedro. Em nenhum momento o apóstolo Pedro, ele mesmo, vai reivindicar para si essa autoridade de primazia no seio da igreja. Isso a gente encontra evidência muito forte disso, por exemplo, no Concílio de Jerusalém. Pedro estava presente ali e ele era um dos conciliares a falar, a argumentar, mas em nenhum momento ele expressa uma autoridade superior aos outros que ele estavam. Outra coisa, quando Pedro escreve as suas cartas, em nenhum momento ele invoca para si essa autoridade, muito pelo contrário, ele vai dizer acerca de si mesmo que ele era simplesmente mais um presbítero entre outros. É o que a gente encontra lá em 1 Pedro, capítulo 1, verso 1, e no capítulo 5, verso 1. Pedro ele não se arroga
superior a ninguém. E por todas as evidências históricas que a gente não encontra em nenhum momento evidência histórica de que Pedro tenha pastoreado a igreja de Roma. Então, assim, dizer que ele foi o primeiro papa é alguma coisa assim muito forçosa. Há um outro texto, ou pelo menos outros textos, que vão mostrar também que a organização da igreja primitiva ela não era baseada na autoridade de uma pessoa. O Senhor, ao partir, ele não indicou alguém que fosse ocupar o lugar dele na terra. Quando o Senhor dá as suas ordenanças aos discípulos, ele não diz que entre os discípulos haveria um que seria o primeiro entre os demais. Muito pelo contrário, quando a gente pega todas as narrativas do Novo Testamento que dizem respeito ao governo da igreja, essas narrativas, elas falam de um governo coletivo, de um governo colegiado, aonde desponta a figura, sobretudo, dos presbíteros. É o que a gente vê nos textos de Atos, lá no capítulo 20, verso 27, no capítulo 20 ainda, no versículo 28, onde a gente tem ali uma história maravilhosa falando da relação do apóstolo Paulo com os presbíteros de Éfeso. Lindo esse texto, vale muito a pena ler e meditar sobre ele. A gente não vai ter tempo aqui para discursar, para tecer detalhes sobre esse texto, mas é maravilhosa a maneira como Paulo se relaciona com os presbíteros de Éfeso, ao ponto dele, ao partir, orar com cada um. Eles choram e vão acompanhando Paulo até o navio, entristecidos porque o apóstolo tinha dito que essa seria a última vez que eles se veriam. Um relacionamento muito amistoso, muito amigável, muito fraterno, muito próximo ali, maravilhoso, fraternidade cristã purinha ali, consideração mútua. Mas fato é que também o apóstolo Paulo, quando ele sai da igreja de Éfeso, ele também não delega a autoridade da igreja a uma pessoa só. Mas o texto vai dizer que ali haviam presbíteros que cuidavam da igreja. Um colegiado. Então essa ideia de um acima dos outros, de um se despontando sobre os outros, isso não está na estrutura da história da igreja primitiva, muito menos recai sobre o apóstolo Pedro essa figura de ter sido o primeiro papa. Então, teologicamente falando, a gente vai jogar isso por terra. Quando a gente vai pensar nos argumentos históricos para o surgimento do papado, a gente precisa entender o seguinte: a gente está vivendo, ou a história está sendo narrada nos últimos séculos do Império Romano. O Império Romano já começava a dar os seus sinais de fraqueza, a dar os seus sinais de que o fim desse império se aproximava. E aí o que vai acontecer? Entre muitas tensões, entre muitos enfrentamentos que o império passa a enfrentar, a capital do império ela vai sair de Roma, vai para Constantinopla, mas sobre Roma ainda pesava o peso da importância, do significado de ter sido a capital do império durante muitos anos. E lá, o que fica de estrutura unificada, de autoridade centralizada, é a figura do bispo de Roma. Então isso vai facilitar com que esse bispo de uma importante cidade passe a ter um destaque e passe a ter a sua autoridade ainda mais unificada, ainda mais reunida. E isso vai facilitar com que esse bispo chame para si a atenção e chame para si a responsabilidade de ter ali, naquele momento, a sua autoridade unificada e, portanto, uma facilidade de exercer uma autoridade maior do que o dos outros bispos. Junta-se a isso o fato de que a gente vai encontrar em Roma uma sucessão de bispos que vão arrogar para si, desde Leão, desde o primeiro bispo lá, do Leão I, que passa a arrogar para si o trono episcopal de Roma. A gente vai ter após ele uma sucessão de bispos que foram extremamente hábeis. Hábeis em fazer política, hábeis em concentrar nas suas mãos poder e hábeis em usar de autoridade. Então você tem, por exemplo, Damásio I, que vai ser bispo de Roma entre 366 e 384. Durante esse período, ele vai fazer uma coisa maravilhosa, que é, por exemplo, traduzir a Bíblia para o latim. O latim era a língua franca da época. Ele faz essa tradução e, ao fazer essa tradução, ele passa a acumular ainda mais
poder para si. Essa tradução, depois vai ser chamada de Vulgata, vai ser feita por Jerônimo, que era um secretário do bispo romano, e a história vai mostrar, inclusive, que Jerônimo, que faz essa tradução, tinha nesse bispo uma alta confiança e uma autoestima. Bom, a gente vai ter, de novo, aí vou citar ele de novo, Leão I, que vai de 400, em diante aí, vai reinar em Roma pelo menos 20 anos, entre 440 e 461, vai ocupar a cátedra aí de forma brilhante. Depois dele, você vai ter Gregório I, que vai ser o primeiro a usar o título de Papa, ele começa usando a expressão Papas, que é a originária da nossa expressão Papa. Ele vai ser tão habilidoso, que lá por volta de 452, ele vai persuadir Átila, o Huno, a deixar a cidade de Roma. E ele passa a ser visto, então, a partir desse momento, como o grande salvador da cidade. Isso vai dar a ele, então, um significado, uma projeção, uma importância extrema. E a gente vai ter outros aqui, por exemplo, você vai ter o Bispo Leão, que vai conseguir negociar com os vândalos para não queimarem a cidade de Roma. Então, tudo isso vai projetando sobre esse bispo uma autoridade maior do que a dos demais. Junto com isso, já que a gente está falando do final do Império, a gente vai falar também, a gente precisa lembrar que a partir de Constantino, vai acontecer uma secularização muito grande da igreja. Então, no momento em que a religião cristã ela passa a ser a religião hegemônica do Império Romano, ela passa a ser a maior religião, ela passa a ser a religião aceita no Império, muita gente que não era cristã vai passar a se declarar cristã. E nesse momento, essas pessoas vão trazer as suas antigas crenças para dentro da igreja. E aí a gente vai perceber que coisas, por exemplo, como o culto às imagens, esse culto vai começar a entrar na igreja, vai começar a ser aceito na igreja sob a desculpa de que era uma maneira mais fácil de se comunicar com esses novos crentes que vinham do mundo pagão e tinham essa dinâmica, esse costume de usarem as imagens. E aí as imagens passam a fazer parte da dinâmica da igreja, da dinâmica litúrgica, da dinâmica cultica da igreja. Bom, a gente pode abrir um parêntese aqui e lembrar isso também, que nós, como igreja cristã no Brasil, a gente também sofre um perigo constante, porque a gente vem de uma mistura cultural muito grande, de uma mistura também de crenças muito grande, onde, vez por outra, a gente quase que sofre a invasão de elementos estranhos ao cristianismo para a dinâmica do nosso culto. E eu não estou falando necessariamente dos instrumentos, não. Eu estou falando de hábitos, de posturas que são estranhas ao cristianismo bíblico e que muitas vezes passam a ser aceitas dentro da dinâmica de liturgia da igreja e passam, às vezes, até a embasar posturas quase que doutrinárias no nosso meio. Então, por exemplo, não é estranho para a gente, não é novidade para a gente que existem ramos do cristianismo dito evangélico no nosso país que usa sal grosso, arruda. Isso é estranho para a gente, mas tem entrado. Se você for pensar também, muitas vezes, nas dinâmicas de culto que a gente tem por aí, e até nos ritmos que embalam algumas cerimônias, que a gente pode usar essa expressão e chamar de cerimônias ditas evangélicas, elas se parecem muito com os jongos importados e trazidos desde os nossos escravos africanos, desde os nossos antepassados negros. Então você começa a perceber uma série de coisas que vão sendo incorporadas no nosso meio, que vão sendo aceitas como se fossem normais, e que são estranhas ao cristianismo, e que a gente muitas vezes aceita, porque acha que na aceitação dessas coisas há uma facilidade maior para alcançar aqueles que estão se chegando ao cristianismo. Então, é preciso cuidado, porque se a gente faz concessões, a gente perde identidade. Bom,
A gente vai ter, então, também, com esses bárbaros que entram na igreja, a veneração de anjos, a veneração de santos, de relíquias, de imagens, de estátuas, e a gente vai ter o condicionamento de datas que seriam importantes para o cristianismo, com a mistura de datas, né, a cultos estranhos, como, por exemplo, o Natal, sendo relacionado ao dia de dezembro usado pelos adoradores de Mitra, a Epifania, que passa a ter um uso estranho à dinâmica da igreja, onde começa a se comemorar a visita dos magos, que a gente comumente diz que são reis, mas a Bíblia não os chama de reis, a Bíblia os chama de magos, no sentido de sábios, né? E aí as coisas começam a tomar corpo e começam a tomar expressão dentro da igreja. Bom, com isso, a gente vai ter também um aumento do número de cerimônias, o que vai dar ao clero, aos religiosos, à liderança da igreja, um distanciamento cada vez maior com relação ao rebanho. E aí você vai ter essa separação muito grande entre o clero, entre os especialistas da religião, entre os bispos e sacerdotes, e os crentes, e o rebanho. Bom, só para a gente ter uma ideia do quanto isso foi complicado para a história da igreja, lá por volta do ano 400, a gente já tem, por exemplo, a confirmação, que seria como é que a gente fala? A profissão de fé, né, que a gente diz, né, que a gente usa no nosso meio. A gente vai ter a confirmação e a extrema unção como sendo coisas de valor sacramental, elas passam a ser sacramentos. E aí, por volta lá do século VI, a gente já vai ter a Igreja Católica usando 7 sacramentos, né? A gente parece que tem hoje, no nosso meio, um problema com a palavra sacramento. A gente não gosta muito dessa palavra, a gente usa ordenança. Nós, na Igreja Batista, temos só 2 ordenanças, né, que é o batismo e a ceia do Senhor. E a Igreja Católica, ela passa a ter 7. Acontece nesse momento também o surgimento e o fortalecimento do culto a Maria. A gente vai ter um concílio no meio da igreja que vai discutir sobre essa questão, da divindade de Maria, e esse concílio ele vai acontecer, inclusive, na cidade de Éfeso, que era onde você tinha uma divindade feminina que era muito cultuada, que era Diana de Efésios. Qualquer semelhança não é coincidência, foi feito dessa forma exatamente porque lá havia uma divindade feminina e queriam divinizar Maria, então junta-se a fome com a vontade de comer, e é o que acaba acontecendo. Mas a gente vai estudar sobre isso na próxima lição, que a gente vai falar só sobre os concílios da igreja. Bom, era muito comum, principalmente para essas tribos bárbaras que começam a entrar no Império Romano, essa coisa da veneração dos antepassados, da veneração dos seus heróis, e tudo isso vai começando a ser incorporado para a igreja, e é daí que vem, com muita facilidade, a formação dos cultos aos santos e de cultos também aos mortos, aos antepassados, porque isso é uma coisa muito peculiar dessas tribos bárbaras que estão invadindo Roma e que estão começando a assumir o cristianismo como sua religião. Bom, daí também vão se fazer das peregrinações um ponto importante para o cristianismo, peregrinações à Palestina e também a túmulos famosos, de pessoas famosas. E, por fim, a gente vai ter na igreja, já lá no final do 4º século, um comércio de cadáveres, dentes, cabelos, ossos de qualquer pessoa que fosse identificada como alguém ligado aos apóstolos ou de vida realmente santa. E isso vai ser tão complicado que em 381 isso chega a ser proibido, mas continua acontecendo. É proibido formalmente, mas há quem continue fazendo. Em 503 surge a doutrina do purgatório e em 1090 vai se inventar o rosário e em 1229 vai ser proibida a leitura da Bíblia. Então só os religiosos, só o clero, só os especialistas da fé, eles passam a ter
permissão para a leitura da Bíblia. Os crentes não podem mais ler a Bíblia. O rebanho é afastado da Bíblia. Então, assim, a gente começa com o papado, que não tem base teológica para existir. A gente tem, sim, um processo histórico de longa duração que facilita, né, essa proeminência do poder do bispo de Roma. E em seguida a gente tem o final do Império Romano com as invasões bárbaras e a conversão desses bárbaros ao cristianismo, permitindo que dinâmicas e também crenças bárbaras acabem se infiltrando no cristianismo. E aí, queridos, a gente precisa terminar essa lição dizendo aquilo que parece óbvio, mas não é. A Bíblia é a nossa única e infalível regra de fé e prática. Tem que estar na Bíblia. Tudo que a gente faz, tudo que a gente tenta implementar, tudo que pode ser aceitável para nós, na nossa vida, principalmente em matéria de culto, tem que estar baseado na Bíblia. Se a gente se afasta da Bíblia, o que a gente acaba fazendo é a vontade de homens e não a vontade de Deus. E isso traz degeneração, traz afastamento da nossa comunhão com o Senhor e, com certeza, traz prejuízo à igreja, porque daqui a algum tempo a gente não vai estar falando de crente, mas a gente vai estar falando simplesmente de pessoas que dizem que creem. E por isso, às vezes a gente encontra tantas coisas contraditórias entre aqueles que se dizem discípulos de Cristo. Então é tempo da gente refletir, é tempo da gente pensar e é tempo da gente entender que não podemos nos afastar da Bíblia e do reconhecimento de que ela é a nossa única regra de fé e prática. Daqui a pouco eu estou lá na internet, se você tiver dúvidas, você pode me chamar e a gente conversa um pouco mais lá. Deus te abençoe, continue se cuidando, continue se protegendo e, por favor, leia as lições, não desanime, falta pouco para a gente acabar e o nosso final tem tudo para ser maravilhoso. Mas eu preciso de você aí, lendo, acompanhando os ensinos, as lições, para a gente fechar aí o nosso módulo com chave de ouro. Deus te abençoe muitíssimo.